Fala pessoal, tudo bem? Agora, aspectos ligados à sucessão nas holdings. Vamos entender isso um pouco melhor? Depois da vinheta, vou contar para vocês. Fala, Caldeira! É isso aí, meu professor! Bom pessoal, já falamos em outro vídeo, que você vai poder conferir aqui, sobre os aspectos tributários ou vantagens tributárias, a análise disso para saber se você vai ou não abrir a sua holding. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês uma outra questão que é diretamente ligada à decisão que você vai tomar de abrir ou não uma holding, que é o aspecto sucessório, né? A questão de pensar já numa herança, alguma coisa assim, ou como a gente chama, planejamento sucessório. Então vamos lá, vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem bem o raciocínio que é feito e se vale ou não a pena você abrir a sua holding. E muita gente decide abrir, ainda que tributariamente não seja a melhor opção ou não tenha tanta vantagem assim, mas simplesmente pelo fato de que vai ajudar na sucessão e vocês vão entender o porquê. Então, vamos lá. Hoje, se acontece o falecimento de uma pessoa física, aliás, só a física, né, pode falecer, a jurídica não dá para morrer, dá para pedir falência, etc. É a morte da empresa e a falência, né? Mas então vamos lá, vamos refazer isso aí. Então, hoje quando ocorre o falecimento de uma pessoa, o que acontece? Todos os bens que ela tem ou que ela tinha no dia que ela faleceu vão ter que ser levados para o inventário. Dinheiro, carro, imóvel, outros bens móveis, equipamentos, obra de arte, etc. Tudo que pode ser declarado no imposto de renda vai ser levado para o inventário. Tá? Então, se você pega uma pessoa que tem bastante patrimônio, principalmente em imóveis, vamos de novo focar nos imóveis, o que acontece? Como é que os imóveis são tratados no inventário? Você tem que informar, se você for fazer, seja ele extrajudicial, ou seja no cartório, ou judicial, que é perante um juiz, é lá no fórum, e a lei determina que casos que podem ser no cartório, ou seja, extrajudicial e os que podem, por exemplo, filho menor de idade, tem que fazer no judiciário, não pode fazer no extrajudicial. Se tem briga dos herdeiros, tem que fazer judicial, não pode ser extrajudicial. Mas vamos pegar os casos que hoje é a maioria, que são feitos no cartório, tá? Então, você tem que pegar a matrícula de todos os imóveis e o carnê do IPTU de todos os imóveis e levar para o cartório vai descrever, olha, o fulano de tal morreu, ele tinha o imóvel A, vai descrever todo o imóvel B vai descrever o imóvel, etc. E aí, quando você for pagar o imposto de transmissão causa-mortes, famoso ITCMD, aqui em São Paulo ITCMD, tem estado que é só ITCD, mas é o imposto causa-mortes, tá? Quando você for pagar esse imposto, o que vai ser levado em consideração? O valor venal, por isso que pedem o IPTU, o valor venal desses imóveis, ou o valor que estava declarado no seu imposto de renda, sempre o maior dos dois. Então você vai ter um inventário extremamente extenso, que vai ficar relacionando cada imóvel, descrevendo cada imóvel, etc. E vai ser utilizado a base de cálculo, que sempre é a maior. Vai ser a pior para você, a melhor para quem arrecada o imposto. Ao passo que, se você pegou todos os seus imóveis e transferiu para uma empresa, a pessoa que tinha, no meu exemplo, 10 imóveis, transforma esse patrimônio de 10 imóveis em uma empresa. Então, o que vai para o inventário? Não vão as 10 matrículas, a descrição dos 10 imóveis. Vai simplesmente, a pessoa tinha tantas cotas sociais da empresa, fulano de tal limitada, CNPJ, número e tal, etc, etc. Tá? E a base de cálculo desse imposto, qual vai ser, dessa empresa? O patrimônio líquido da empresa. Tá? Aí eu entro num detalhezinho contábil, mas é porque as empresas ela têm o capital social, que é aquele que você informa no contrato social, e o patrimônio líquido, que é uma questão contábil, porque depende de prejuízo acumulado, lucro acumulado, estoque em imóveis, etc, etc. Então, vou parar por aqui para não ir para o campo da contabilidade, mas você já entendeu. Então, a base de cálculo vai ser o patrimônio líquido. E muitas das vezes o PL, ou seja, o imposto que você vai pagar em cima do patrimônio líquido, que eu chamo de PL, é o jeito carinhoso que os contadores chamam de patrimônio líquido, é o PL, ele provavelmente vai ser menor do que o imposto que você pagaria se você fosse apurar imóvel por imóvel. Tá? Então, não deixa de ser uma economia tributária, mas não no imposto que eu falei no vídeo passado, e sim na questão do imposto que você vai pagar na sucessão, ou seja, no inventário, mas mais do que isso, você simplificou o seu inventário, porque em vez de colocar 10 imóveis, você colocou uma empresa.
tá? Então, muitas famílias, aí agora falando do aspecto sucessório, então eu estou obviamente envolvendo uma empresa familiar, cujos pais, por exemplo, já estão pensando na sucessão, ou seja, como é que os bens vão ser passados para os filhos. Muitas vezes os pais abrem uma empresa, colocam o patrimônio que eles têm todos nessa empresa, e aí quando eles vierem a falecer, e vamos fazer o inventário cotas de empresa, e não um monte de patrimônio espalhado por aí, tá? Então, da parte de sucessão, essa é a maior vantagem. Você simplifica e muitas vezes barateia um inventário. E, eventualmente, se pessoas abrem uma holding familiar, elas podem também pensar não só no falecimento, mas naquele planejamento sucessório em começar a doar em vida as cotas da empresa para os filhos, com usufruto, sem usufruto e tudo mais. Comentem aqui embaixo se vocês quiserem, eu me aprofundo mais nesse assunto, explico cada coisa, o que é usufruto, o que é doação com reversão, cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade, uma série de coisas que envolvem aí já é a doação, né, das cotas. Não é a matéria desse vídeo que é a holding, mas você já pode começar esse planejamento sucessório, doando cotas em vida ou mesmo deixando tudo preparado para quando vier o falecimento, as coisas se desenrolarem de forma mais simples. Então, do ponto de vista do direito de sucessão, essas são as vantagens da holding. Espero ter sido claro aqui na minha explicação, ter ajudado vocês. E é isso aí. Curtam, compartilhem, comentem e até o próximo. Obrigado. Eu ia cantar uma musiquinha, mas eu ia trazer problemas. Isso que eu tô fazendo tá certo? Tá porque certo. Você vai colocar alguma coisa assim? Ou... Sim. Igual os outros que eu tô fazendo e pá, não tem nem. Vai ser cancelada. Bom, a pessoal, vinheta foi longa. Essa vinheta rendeu aí.